Alô, alunos do NASP, essa é a classe número 3 da série O Incomparável Jesus Cristo. Sinóticos é o nome dado aos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O termo sinótico do grego quer dizer ponto de vista comum, visão de conjunto. E é aplicado a estes evangelhos porque eles apresentam uma narrativa muito aproximada da vida de Cristo. Nestes evangelhos, o ministério de Jesus concentra-se na Galileia, e neles Jesus vem a Jerusalém apenas uma vez. Jesus vem numa viagem da periferia para o centro. Em Marcos, no capítulo 10, nós temos a descrição da passagem de Cristo por Jericó. Jesus está na direção de Jerusalém, na parte sul da Palestina. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 25 quilômetros. Jesus está indo na direção do desfecho da sua missão redentora. Seu coração deveria estar pesado, sabendo o que lhe espera em Jerusalém dentro de pouco tempo. Jesus avança na direção da cruz. 25 quilômetros adiante está o último ato do grande drama da sua encarnação. O capítulo 10 do Evangelho de Marcos registra o último milagre de cura nesse Evangelho. Aí, em Jericó, a jornada de Cristo é subitamente interrompida pelos gritos de Bartimeu, um cego assentado à margem da estrada. Bartimeu provavelmente já ouvira falar de Jesus. E quando ele descobre que a multidão que passa é liderada por Cristo, a uma curta distância dele, ele percebe que aí está a grande oportunidade da sua vida. Bartimeu começa a gritar, e o alvoroço é tão grande que isto passa a ser visto como algo embaraçoso, um constrangimento. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, grita ele a todo pulmão. As pessoas cegas, mendigando ao longo das estradas e das pequenas vilas na Palestina, eram cenas comuns no Oriente. A poeira, o brilho do sol, aliados a hábitos precários de higiene, espalhavam doenças contagiosas para os olhos. O clamor desse cego registra o desespero de alguém sem qualquer chance na vida, alienado, sem ter a quem recorrer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Acima do barulho da multidão, Jesus ouve o pedido de socorro. Marcos 10, 49 nos informa: e parou, pois, Jesus, e disse: chamai-o. Jesus parou. Na ação verbal existe uma extraordinária eloquência. Ao se deter, Jesus presta tributo à pessoa em necessidade. Ele para em completa atenção a esse pobre cego. Esquecido de todos, marginalizado pelo sistema social e religioso dos judeus, Bartimeu era a personificação do significado do termo marginalizado, ficar à margem do caminho enquanto os outros prosseguem e avançam. De acordo com o dogma da retribuição do judaísmo, esses desafortunados estavam simplesmente pagando os pecados dos seus pais ou os seus próprios pecados. Entre os fariseus havia a crença de que eles não eram obrigados a ter piedade de pessoas desabilitadas pela cegueira, coxos, desfigurados ou deformados. Alguns dos fariseus chegavam mesmo a se gloriar por atirarem pedras nestas vítimas do infortúnio. Para os essenos, uma seita separatista do judaísmo que vivia em grupos ao longo do Mediterrâneo, os cegos e fisicamente defeituosos deviam ser completamente excluídos das suas comunidades. No chamado manuscrito das regras, qualquer pessoa ferida na carne, paralíticos dos pés ou das mãos, aleijados, cegos ou mudos, não podiam fazer parte das suas congregações. E segundo o manual A Guerra entre os Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, nenhum coxo, nenhum aleijado, nenhum cego era digno de ajuntar-se aos eleitos na guerra escatológica entre as hostes de Belial. Nenhum deles poderia participar do banquete messiânico, assim como para o judaísmo em geral. Esses desafortunados não podiam ter acesso às cortes interiores do templo em Jerusalém, exceto para pedir esmolas em seus arredores. Diante de alguém que grita por misericórdia, Jesus se eleva acima das regras religiosas do seu tempo, inventadas para segregar seres humanos. Com esse ato, Jesus diz a esse pobre diabo e a todos nós: você conta, você tem valor, você é importante. Penso às vezes que se Deus fosse colocar uma etiqueta de preço nos seres humanos,
mesmo naqueles que padrões comuns podem considerar sem qualquer valor, o número seria tão grande que nós não seríamos capazes de ler. Consistentemente, Jesus deixou claro que ninguém é excluído do interesse divino, a não ser aqueles que decidem por si mesmo se excluir. Jesus era mestre na arte de parar em reverência e aceitação à pessoa humana. Pense nas circunstâncias em que Jesus é interrompido. Na sua jornada, ele é interrompido para atender ao insignificante Bartimeu. Sua mente devia estar sobrecarregada com aquilo que o espera. Seu coração devastado pelo horror de todo o significado da cruz. Mas mesmo no extremo da sua dor própria, ele se preocupa com a angústia e a necessidade dos outros, sendo capaz mesmo de romper o instinto de preservação da vida para atender e curar e encorajar as pessoas. Quem é capaz de preocupar-se com a dor dos outros no ápice da sua própria dor? Bartimeu ouve a voz de Cristo que o chama. A multidão que o repreendera antes, agora o encoraja. Tem bom ânimo, levanta-te. Ele o chama. Marcos 10, 49. Desvencilhando-se da sua capa, que podia ser um empecilho, o cego levanta-se de um salto e é dirigido a Cristo. Ele se aproxima e o quadro é patético e comovedor. Cabeça jogada para trás, face apontada para o firmamento, olhos opacos, semiabertos, batendo a esmo com o seu bastão, na presença de Cristo, parado à sua frente, pobre, desamparado, confusão estampada na sua face, o cajado patético nas suas mãos trementes, Jesus faz-lhe uma pergunta que nos vem como surpresa. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 41, registra a mais estranha pergunta. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Essa é uma pergunta muito estranha para ser feita a um cego que clama por misericórdia. Você pensaria que Jesus já sabe o que ele deseja, o que ele necessita. Bartimeu carregava um pesado fardo, além da sua condição física, além da sua desabilidade. Ele carregava o enorme fardo do estigma religioso, vagando a esmo por Jericó, imerso nas suas trevas. Assim, para ele, a pergunta de Jesus parece soar como um novo golpe numa ferida antiga. Como você imagina que o cego terá se sentido? Será que esse Jesus está brincando comigo, sendo sarcástico? Ou então pode ser que ele não seja muito esperto? Ele poderia ter pensado. Contudo, Bartimeu se eleva acima de qualquer milindre e responde seguro, como se realmente cresce que Jesus não sabe o que ele deseja. Mestre, que eu veja. Ele responde seguro. Jesus então lhe diz: vai, a tua fé te salvou, no verso 52. E logo Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho. Este é o fim do relato. Nesse ponto nós devemos refletir para completar a narrativa. O que significaria se você tivesse sido cego e recebesse a visão? O que teria acontecido a Bartimeu depois disto? Segundo um especialista, a recuperação da visão, depois de um prolongado convívio com as trevas, representa uma experiência perturbadora e dolorosa. A pessoa que volta a ver sente dor de cabeça e no estômago, tonteiras e enjoos, além do incômodo da luz. Quem passa por tal experiência é quase compelido a pensar que ver não é o que ele imaginava. Pense em Bartimeu apertado no meio da multidão, tentando orientar-se com o seu cajado, mais por instinto, enquanto com a outra mão busca proteger os olhos da luz que o fere impiedosamente. Na hora de voltar para casa, ele certamente enfrentava outros problemas, ele não sabe exatamente o caminho, ele estava acostumado a contar com a ajuda de outros, mas seus ajudantes agora certamente julgam que ele já não precisa mais de nenhuma ajuda. Na próxima semana, Bartimeu está enfrentando novos problemas. Sua família talvez não está mais disposta a ajudá-lo. Ele deve trabalhar, ele deve entrar na competição da vida, mas ele não tem uma profissão, não sabe o que fazer.
Bartimeu está enfrentando sérias dificuldades. Qual é o seu problema? Ele pode ver. Ele se sentia seguro nas trevas, mas a visão o desorienta. Você percebe? A visão tem um preço. Podemos, afinal, entender que a pergunta de Jesus não é tão estranha assim, embora difícil de ser respondida. Muitos preferem permanecer nas trevas porque sentem-se confortáveis nelas. Ver não é conveniente? Que queres que eu te faça? Jesus nos pergunta. Porque a visão não é imposta. Lembre-se, os vultos da Bíblia são tipos, são parábolas, eles são representativos. Assim, Bartimeu não é apenas ele. Bartimeu é parte de todos nós. E Jesus nos desafia a ver a realidade sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Ele nos desafia a enxergar nossas patologias, nossas distorções, nossas mazelas que devem ser corrigidas. Frequentemente ele vem a nós com a desafiadora pergunta: que queres que eu te faça? Ver áreas da vida de uma nova perspectiva, ver nossos relacionamentos, nossos hábitos, nossas práticas, nosso estilo de vida. Segundo Jesus, nós somos criaturas das trevas. Nos acostumamos de forma tão radical com as nossas insanidades que o sobrenatural se torna o antinatural, enquanto o antinatural se torna o natural para nós. Diante da pergunta que queres que eu te faça, você pode responder: obrigado, Senhor, eu não preciso de nada. Não enxergo, mas está tudo bem. Afinal, eu até gosto das trevas. Do Evangelho segundo João, Jesus chega a afirmar que a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Ou você pode, como Bartimeu, dizer: Senhor, que eu veja, abre-me os olhos, para que eu veja as coisas que tenho estado evitando por muito tempo. Mestre, eu quero vir a enxergar, quero passar a ver, pois só assim posso ser teu discípulo e contemplar a ti, que és a luz do mundo. Abre-me os olhos.